Amém? Abra comigo lá no livro de Ruth. Tiago, não sei onde é Ruth. Você vai abrir isso da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Juízes e Josué. Perfeito. Muito bem. É porque faz 10 anos que eu terminei. Aí eu me desculpe. Foi não só para ver se vocês estavam ligados mesmo. Pegadinha. Ruth. Ruth. Amém? Abriram quem achou com a palavra? Muito bem. Deixa eu dizer uma coisa para você que está anotando, você que está aqui para receber de Deus. Amém? Quantos estão vindo aqui pela primeira vez? Amém? Sejam bem-vindos. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor por essa vida. Sintam-se em casa. Amém? Aqui é a casa de vocês. Aqui é a casa de Deus. Amém? E essa nossa terra é o lugar do seu crescimento. E a palavra que eu tenho para compartilhar com vocês é acerca de crescimento. E uma das formas de nós crescermos em Deus é através da fidelidade. É você ser fiel. Amém? O título dessa mensagem é Quando o discípulo consolida o líder. Amém? Nós tínhamos aprendido no Instituto, no Revisão, a nossa caminhada como cristãos, principalmente nós que estamos envolvidos na visão. Nós temos os 4 degraus da escada de sucesso. Amém? Ganhar, consolidar, discipular e enviar. E normalmente nós estamos sendo acompanhados por uma cobertura espiritual. E nós vamos estar vendo biblicamente a importância de se estar debaixo de uma cobertura espiritual. E que isso é fundamental para que nós possamos crescer no nosso relacionamento com Deus. Amém? E além disso, nós vamos estar vendo alguns detalhes. Que o líder, ele só de fato ele vai ser bem sucedido se ele tiver discípulos fiéis. Posso ouvir amém? Amém. A fidelidade é a chave do nosso crescimento. Mas para que nós possamos viver uma vida em fidelidade, nós precisamos estar debaixo de uma aliança. E essa aliança se chama discipulado. Diga comigo, discipulado. Essa aliança de discipulado é que vai fazer com que nós venhamos aos nossos primeiros passos e vai nos conduzir não simplesmente no nosso começo, a nossa caminhada como cristãos, mas vai seguir até a nossa redenção, até nós nos encontrarmos com o Senhor. Jesus, ele veio aqui na terra e ele não preparou seguidores, ele preparou discípulos. Ele instruiu os seus discípulos a também fazerem o mesmo, a irem e fazerem discípulos de todas as nações. O próprio Jesus fez isso, nos deu exemplo disso e nos orienta a fazer isso. Então existe uma chave, existe um segredo aí, e nós vamos estar vendo isso biblicamente, e isso no livro de Ruth. Amém? Eu quero concentrar essa palavra, eu quero concentrar essa referência no livro de Ruth. Amém? Eu vou passar uma tarefinha para vocês, se vocês quiserem se aprofundar mais, se quiserem compreender mais essa história. É um livro bem curto, é um livro bem simples, bem rápido de ler. Então depois você lê. Só são, se eu não me engano, 4 capítulos só. No instante você lê o livro de Ruth. Amém? Mas Tiago, como é que isso acontece? Eu tenho aprendido que é o líder que vem consolidando o discípulo. É o líder que vai consolidar aquela pessoa que está iniciando a sua caminhada como cristão. Mas o líder, ele não é simplesmente assumir a posição de
discípulo. Ele não é aquele que vai ser aquele carrasco, não, de forma nenhuma. É um relacionamento recíproco. E existe a reciprocidade, ou seja, para que você possa ser um líder de êxito, o seu discípulo muitas vezes vai ter que consolidar. Como é que isso acontece? Vamos ler um pouquinho a história de Ruth agora. Vocês deixam? Amém? Podemos? Nós vamos ler só alguns versículos. Amém? E eu vou contar a história para vocês. Capítulo 1 de Ruth, versículo 15 ao 17. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então Noemi a aconselhou: veja, sua cunhada, ela está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, lhe respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ali ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultado. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte venha me separar dele. Noemi e Ruth estavam passando por momentos de grande dificuldade. Eu não vou sair não, viu, meu? Para mudar trabalhar você, tá certo? É porque eu fico meio coçado para sair, então não vai sair de vocês. Ah, é? Ah, tá bom. Mas eu vou me controlar, né? Domínio próprio, ao menos é para mim, né? Ao menos eu Cristo também. Minha gente, Noemi era uma mulher de Deus. E ela nasceu em Belém, onde ficava concentrado a sede do povo de Israel naquele tempo, naquela localidade. Só que naquela circunstância passou por um momento de grande seca. E eles tiveram, ela, o seu esposo Elimelec, os seus dois filhos Malom e Quilion, tiveram que se deslocar para uma terra, que era uma terra onde havia grande fartura, mas era uma terra muito severa. Era a terra de Moabe, era a terra onde se cultuavam outros deuses, era uma terra onde se fazia grandes sacrifícios, inclusive humanos e de crianças. Ou seja, era uma terra perversa, era uma terra totalmente depravada. E foi para esse lugar que Elimelec e sua esposa Noemi, juntamente com seus dois filhos, foram. E ali eles começaram a morar, começaram a crescer. Malom e Quilion se casaram com mulheres moabitas, algo que o povo de Israel jamais poderia fazer, se casar com uma mulher moabita, com uma mulher que não era da sua linhagem espiritual, vamos dizer assim. E aconteceu que naquela terra, primeiro veio a morrer Elimelec, Noemi ficou viúva. Depois de 10 anos do início de casamento dos dois filhos de Noemi, o que acontece? Morrem os dois filhos de Noemi. Noemi já havia passado por um luto, uma perda grande antes, e agora vem a perder quem? Os seus dois filhos. E assim fica ela sozinha, juntamente com as suas duas noras. Uma nora se chama Orfa e a outra se chama o que acontece aí? Noemi tem uma ideia. Ela escuta que na terra de Belém, que significa a casa do pão, a terra dos seus pais, a terra de Deus, ela decide voltar. Só que ela decide voltar sozinha, porque ela diz: vocês não têm mais nada a ver comigo, meus filhos morreram, vocês tinham a família de vocês tinham a descendência, a herança de vocês, você tem os seus pais e suas mães, estão aí em Moabe, vocês cresceram aqui, vocês pertencem aqui. Então eu quero dizer uma coisa para vocês: voltem para a casa da sua mãe, eu vou voltar para a terra de Belém.
E ali, a Bíblia fala que há um grande chororô, há uma grande comoção. Orfa e Ruth começam a chorar, desesperados. Não, eu não quero deixar, afinal, né, cria-se uma aliança, cria-se um vínculo. E Orfa vai, depois de enxugar as lágrimas, vai, beija Noemi e volta para a casa da sua mãe. Ruth faz a mesma coisa. Chora com Noemi, choram ali as duas. E Noemi chega para ela e diz justamente aquilo que ela podia ler. E é isso, a cunhada já foi, você não vai não, se embora. Vá-se embora, me deixe. E ela diz, não me peças que faça isso. Não me insistas que faça isso. E ele vai e descreve toda essa poesia, né, expressa através dessas palavras, né? Não me mandes embora, né? Porque onde você for eu irei também, onde você repousar eu pousarei. O seu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Ou seja, a convivência de Ruth e Noemi fez não simplesmente que elas criassem um vínculo afetivo natural, fez com que elas criassem um vínculo espiritual. Que vínculo é esse? Que Ruth começasse a servir o próprio Deus que Noemi serviu. Isso se revelou através dessas palavras. Ela disse o seguinte: o teu Deus é o meu Deus. O teu Deus é o meu Deus. E que o Senhor me penalize se eu quebrar essa aliança que eu tenho contigo. Que o Senhor me penalize se eu me afastar de ti. Ela compreendeu um dos princípios que hoje em dia é bem desvalorizado. É o princípio da aliança. Diga comigo, aliança. Aliança. E a aliança, muitas vezes a gente diz, não, Tiago, eu só tenho uma aliança com Deus. Só biblicamente falando, é impossível você ter uma aliança com Deus sozinho, você e Deus. Deus usa os seus meios, Deus usa os seus artifícios. Como assim, Tiago? Você está falando uma heresia? Não. Se for ler a primeira epístola de João, você vai ver o seguinte: que uma das formas de nós servirmos a Deus é servindo aos homens. Tiago, como é isso? A Bíblia fala que nós não podemos odiar o nosso irmão a quem nós vemos e dizer que amamos a Deus. Da mesma forma, nós não podemos dizer que servimos a Deus, nós não somos servos uns dos outros. Da mesma forma, nós não podemos dizer que temos aliança com Deus, nós não temos aliança com ninguém. Por quê? Porque nós somos seres sociais. Nós somos criados, nós somos gerados em Deus para que nós pudéssemos nos relacionar um com o outro. E biblicamente falando, uma das maiores alianças que Deus proporciona para nós é a aliança entre o discípulo e o discipulador, entre o discípulo e o líder. Então, se você está aqui essa noite, você ainda não tem um discipulador sobre a sua vida, não saia aqui essa noite sem pedir: ei, me cubra espiritualmente, porque eu preciso disso. Isso é importante para mim, eu compreendo, eu vi isso e eu sei que isso é de fundamental importância. Abraão, ele falava com Deus. Abraão era considerado amigo de Deus. Abraão tinha um relacionamento com Deus, tinha uma aliança com Deus. Deus tinha promessa, Deus tinha um trato com Abraão. Eles se relacionavam intimamente. Mas nem mesmo Abraão, considerado o pai da fé, considerado amigo de Deus, ele disse: não, eu não preciso de cobertura espiritual. Abraão reconheceu uma cobertura espiritual sobre a sua vida. Seu nome era Melquisedeque. Abraão fez uma aliança com Melquisedeque. E uma das alianças que Abraão fez com Melquisedeque foi uma aliança de sandália. Ele trocou ao apertar essa sandália do Elimelec. Ele estava dizendo, com Elimelec não, com Melquisedeque. Ele estava dizendo: onde quer que eu andar, os seus passos eu vou seguir. Se Abraão tinha todo o direito de dizer: não, eu posso caminhar sozinho, eu posso caminhar sem a ajuda de ninguém, ele tem todo o direito de fazer isso. Se for olhar a vida e a história, a trajetória de Abraão, mas ele não, ele reconheceu que ele precisava de uma cobertura sobre a sua vida, ele reconheceu que precisava de alguém sobre a sua vida. E Ruth sabia da aliança que Noemi tinha com Deus, e que enquanto Ruth estivesse
estivesse com Noemi, ela ia ser bem sucedida. Tiago, você está falando em incoerência. Elas estavam passando por um momento de perda, elas estavam passando por um momento de luto, um momento de dor, um momento de angústia. O nome Noemi está associado à doçura, e durante aquele momento de perda, Noemi diz: não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, que significa amarga. Ela estava passando por uma crise de angústia, uma crise de amargura. Quantos concordam comigo que Ruth tinha tudo para estar amarga também? Você concorda comigo? A metade da igreja concorda, a outra não, né? Mas tudo bem, nós vamos continuar. Posso continuar? Amém? Ruth, ela tinha tudo para estar amarga também. Ela estava infeliz, por quê? Porque ela tinha perdido também o seu marido. A sua família tinha sido destruída. Então ela tinha tudo para jogar, chutar o balde, jogar tudo para cima, voltar atrás, voltar a viver a sua vida, tentar reconstruir a sua vida de alguma forma. Mas ela priorizou a aliança que ela tinha com Noemi. E deixa eu dizer uma coisa para você. O que significa o nome Ruth? Ruth é o nome moabita, e o nome Ruth está associado a uma palavra, e essa palavra se chama fidelidade. Diga comigo: fidelidade. E a fidelidade, a aliança, para que a aliança ela possa ser quebrada, para que haja fidelidade, para que haja uma essência, para que essa aliança venha durar para sempre, é preciso que haja muitas vezes renúncia. É preciso que haja muitas vezes a tomada de uma decisão. Quando nós tomamos decisões na nossa vida, quando nós temos sonhos, quando nós temos projetos, nós precisamos, para alcançar isso, muitas vezes abrir mão de certas coisas. Nós precisamos muitas vezes renunciar a certas coisas. Quantos concordam comigo? Se você tem um sonho de se formar, se você tem um sonho de construir uma família, de comprar uma casa, se você tem um sonho de conquistar algo na sua vida, você sabe que muitas vezes você vai ter que abrir mão de certas coisas para você alcançar aquilo. Se você deseja passar no concurso, você sabe que você vai ter que reservar boa parte do seu tempo o quê? Estudando, batalhando, se esforçando, renunciando a muitas coisas, abrir mão do Face, abrir mão do Twitter, né? Mas você precisa estar se dedicando, você precisa estar renunciando a muitas coisas. Quantos concordam comigo? Se você deseja construir algo, você precisa abrir mão de certas coisas. Se você for olhar materialmente, Noemi não tinha mais nada para dar para Ruth, naturalmente falando, mas ela reconhecia a autoridade espiritual que existia sobre Noemi, e que mesmo na amargura ela apontava para uma direção de prosperidade, apontava para uma direção de conquista, uma direção de crescimento. Eu posso ouvir um amém? A Bíblia fala que ela voltou para onde? Para a casa do pão. Ela voltou para onde? Para Belém. E Ruth foi atrás dela. E uma das outras coisas que nós precisamos ter a certeza, para a nossa caminhada cristã ela possa ser bem sucedida, existem 4 pilares que nós precisamos tomar e seguir. E esses 4 pilares, eles não são fáceis. Olha para o seu lugar do seu lado e diga assim: a nossa caminhada não é fácil, mas ela é prazerosa. Amém? Mesmo que possa parecer, eu vi recentemente, né? Se existir pedras no meio do caminho, sabe para que você é? É para você chutar, né? Então, esse é o propósito das pedras surgindo no nosso caminho. Uma primeira coisa que você aprende quando você se torna cristão é amar. Diga comigo: amar. Amar não é fácil. Segunda coisa que você precisa fazer, eu anotei aqui: perdoar. É difícil perdoar. Perdoar é uma coisa que a gente precisa aprender. Perdoar é uma coisa que nós precisamos exercer. Outra coisa que nós precisamos como cristãos é servir. Ih, Tiago, está complicando cada vez mais. Servir. Precisamos servir. Aquele que tem de vós quiser ser o maior, que antes seja o menor. O segredo da liderança é o serviço. A quarta coisa que eu anotei, nós precisamos da nossa caminhada como cristão. A quarta coisa é ser fiel, permanecer, perseverar. Ser fiel não é fácil.
Todas essas coisas nós precisamos, mas todas essas coisas são possíveis. Posso ouvir um amém? Todas essas coisas são possíveis. A primeira coisa, características na vida de Ruth, que faz com que nós venhamos ser pessoas idôneas, para que eu possa ser um discípulo fiel. Anotem aí. Eu preciso responder à crise. Tiago, como é isso? Ruth e Noemi estavam passando por uma crise. Quantos concordam comigo? E quantas vezes eu e você, ou você está aqui no momento, veio hoje à noite aqui, e está passando por uma crise na sua vida? Não sei se é uma crise conjugal, eu não sei se é uma crise financeira, mas quantas vezes nós estamos passando por uma determinada crise, por um momento de dificuldade, um momento de adversidade. E o que é que vai determinar o meu e o seu futuro são as nossas respostas a essas crises. As crises surgem na nossa vida para que nós possamos dar respostas a elas. Eu vou ceder à crise ou eu vou responder a ela? Como foi que Ruth respondeu? Ruth respondeu com fidelidade. Eu vou permanecer, eu vou ser fiel à aliança que eu firmei com Noemi. Eu não vou abrir mão dela. Eu tenho todos os motivos do mundo para poder abrir mão dela, mas eu não vou desistir. Eu vou ser fiel até o fim. O sangue pode dar na canela, mas eu não vou abrir mão do meu chamado. A célula pode estar morrendo, mas eu não vou abrir mão dela. Eu posso estar enfrentando a maior luta em casa, ninguém mais conversa com ninguém sem sair faísca. Há desarmonia, mas eu não vou abrir mão. Eu não vou desistir da minha família, porque é promessa de Deus. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu não vou abrir mão disso, porque se Deus disse que vai fazer, é porque Ele vai fazer. Então eu não vou abrir mão da minha aliança com Deus. Eu não vou abrir mão da minha aliança com os meus líderes. Eu vou ser fiel até o fim. Eu estou passando por um momento de luto, Tiago. Mesmo em meio ao luto, Ruth não desistiu, Ruth não abriu mão. Amém? Ao chegar lá em Belém, existia um homem muito rico naquela localidade. Esse homem se chamava Boaz. Diga comigo, Boaz. Muito bem. Se você for fazer uma analogia, uma tipologia bíblica, você vai compreender que Ruth somos nós, a igreja, e Boaz representa Jesus. Ruth tinha perdido o marido, quando você concordam comigo? Amém? E eu não li a Bíblia, né? Mas eu concordo com você. Não, mas está escrito aqui que vai ser, tá? Você vê. Ela perdeu o marido. Guarda isso aí com você. Noemi vai e diz justamente o seguinte: olha, tem um parente distante meu que se chama Boaz. Ele é um homem muito rico. Vá lá em determinada localidade que o pessoal está colhendo trigo, está colhendo as espigas. E normalmente quando eles estão colhendo as espigas de trigo, eles deixam cair algumas. Então vá lá apanhar algumas espigas dessas que caem no chão e peça autorização, né, para resgatar essas espigas. E assim foi. Ela ouviu a direção de Noemi e fez justamente o que ela disse. Consequências disso: Ruth e Boaz acabam se apaixonando e casando. Esse entre meio termo, essa novela, você vê depois em casa, ok? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: mesmo em meio à crise, o seu líder espiritual ele tem uma direção para você. Tiago, eu não vou recorrer ao meu líder porque eu sei que ele está passando por um momento muito mais difícil do que eu. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o socorro de Noemi foi Ruth. Foi Ruth que acabou consolidando Noemi. Noemi não conseguiria de forma nenhuma prevalecer, perseverar se não tivesse ela do lado dela. Então você é a carga do seu líder. Tiago, eu senti no meu líder meio assim, sabe, desmotivado.
Você é o responsável de motivar o seu líder. O professor, ele não existe se não tiver alunos. Por quê? Porque o professor não vai dar aula para as cadeiras, vai? Vai? Quantos já viram o professor dando aula para as cadeiras? Alguém já viu? Já viu ou não? Só dá aula para quem? Nem que seja não dá aula. Assim também o líder não existe se não tiver alguém lá do seu lado, se não tiver um discípulo lá dando apoio, dando suporte. Diga assim comigo: eu preciso de um líder. E eu, como líder, eu preciso de discípulos. Porque só assim nós podemos enfrentar as crises que sempre vão surgir. Amém? Mas as crises surgem na nossa vida para que nós possamos superá-las, para que nós possamos vencê-las. E existe uma chave em meio a isso tudo. A crise vem para o nosso crescimento. Amém? Boaz, ele se torna o resgatador de Ruth. Naquela época existia uma tradição judaica que o parente mais próximo, se tivesse uma viúva, ele deveria resgatar aquela mulher e se casar com ela. Normalmente era o irmão, e assim aumentando o grau de parentesco. Só que antes de Boaz existia uma pessoa que era para casar com Ruth. Só que Boaz, ele cumpria princípios. Ele disse: não, eu vou resolver isso antes, porque no direito existe outra pessoa para casar com Ruth. Eu vou resolver isso para poder casar com ela. Ele vai ver toda a questão e a casa-se com Ruth e gera um filho com Ruth. Diga comigo: filho. Guarda esse filho com você. Daqui a pouco a gente vai. A segunda coisa é quando nós somos fiéis. O que é que acontece? Quando nós somos fiéis à aliança, surge para nós um provedor. Amém? Surge para nós um provedor. E esse provedor, ele sempre vai ter uma palavra profética para nós. Tiago, que palavra profética é essa? Boaz, nos seus primeiros encontros com Ruth, quando ele começa a conhecer Ruth ali na eira, no lugar da colheita, também, o nosso líder Noemi acabou nos mostrando o lugar de onde? Da colheita, o lugar da provisão. Diga comigo: provisão. Vocês estão comigo aqui ainda? Foram para cá? Estão aqui? Então diga comigo: provisão. Muito bem. Então Ruth estava onde? Na colheita, lá na eira. E o que aconteceu? Surge Boaz. Boaz chega para Ruth e começa a conversar com ela. Ouve toda a história de Ruth. Aí diz: não, agora você não precisa mais colher trigo. Eu vou pedir para que os meus empregados escolham trigo para você. Isso é uma palavra de quê? É uma palavra profética. Você não vai mais colher nada no chão. Nós não vamos mais colher nada, mais migalhas. Amém? E essa palavra profética é para vocês. Você não foi chamado para apanhar nada no chão. Você não foi chamado para viver de migalhas. Deus vai colocar na sua vida alguém que vai ser o seu redentor, alguém que vai remir você. Amém? A Bíblia fala que o ímpio ele amontoa riquezas para abençoar o justo. Deus vai levantar pessoas na sua vida. Talvez o seu sonho é de cursar uma faculdade. Deus vai levantar pessoas para pagar a sua faculdade. Talvez o seu sonho seja de ser, Tiago, eu não sei, o meu sonho é ter discípulos de terceiro. Deus vai levantar discípulos para você. Deus vai levantar pessoas na tua vida que vai estar trazendo um up para a sua vida. Deus vai trazer um provedor seu. Amém? Deus vai levantar um Boaz para você. Me perdoe. Quarta coisa, devemos ouvir e pôr em prática os conselhos do nosso líder. Amém? Ou seja, porque o nosso líder ele traz a direção. Devemos ouvir e praticar a direção do nosso líder. Isso eu já falei.
coisa, Deus nos dá novas estratégias. Amém? Tira novas estratégias. Tiago, muitas vezes quando eu estou em meio à crise, eu não consigo ver nada. Tiago, hoje eu vim aqui na igreja, só Deus sabe como eu estou. Eu vim porque, de fato, eu não tinha nem ânimo para vir. Mas eu vim mesmo assim, porque eu sei que existe Deus. Eu tenho ouvido essas palavras, tenho visto Deus fazendo a vida de outras pessoas. E às vezes eu fico pensando comigo mesmo, será que isso é para mim? Eu vim, sabe por quê, Tiago? Porque minha fé está quase acabando. Eu vim aqui essa noite, eu não tive nem coragem de olhar para o espelho, mas eu vim mesmo assim. Eu vim, sabe por quê? Porque eu não tenho mais nada a perder. Eu não vejo mais solução para a minha vida. Mas eu estou aqui. Porque o que vier para mim é lucro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você está no lugar da colheita. Você está no lugar do seu milagre. Você está no lugar do seu crescimento. Tiago, muitas vezes eu não sei mais o que fazer. A crise vem na nossa vida para que nós possamos dar um crescimento. Quantos ouviram falar isso há poucos minutos atrás? Você ouviu falar isso? Porque é no meio da crise que Deus vai lhe dar novas estratégias. Quantos estão precisando de novas estratégias? Amém? Você vai sair daqui com essas novas estratégias. Deus vai abrir o seu entendimento e você vai estar saindo daqui com essas novas ideias, novos planos, novos sonhos. Amém? Deus quer nos ensinar isso. Agora vamos no livro de Ruth. Abra comigo. Capítulo 4. Versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler o versículo 14, ok? As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua mãe, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia fala o seguinte: que Boaz e Ruth tiveram um filho. Amém? E as mulheres das localidades começaram a enxergar e ver o quanto Deus tinha feito prosperar a vida de Noemi, a vida de Ruth. E elas começaram a louvar ao Senhor pelo que Ele tinha feito. As pessoas vão olhar para você, olhar para a sua vida e vão glorificar o nome de Deus pelo que Ele irá fazer na sua vida. Amém? Ele vai fazer na sua casa. Ele vai fazer no seu ministério. Filho indica o quê? Filho indica bênção. Filho indica prosperidade. Filho indica a atuação de Deus na minha e na sua vida. Quando você está em meio à crise, se você permanecer fiel à aliança, Deus, Ele não vai abrir mão de você. A Bíblia fala, mesmo que nós sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel à sua palavra. Ele não abre mão da sua palavra. Por isso nós devemos ser o quê? Fiéis. Se nós não quebrarmos a aliança, nós vamos ter todas as consequências daquela aliança, daquele propósito, daquele encontro. E a Bíblia fala que as mulheres começaram a louvar a Deus por aquele filho. E
começaram a louvar a Deus não por muito, começaram a louvar a Deus por causa de quê? Por causa de Noemi. Porque viram que agora ela não era mais amarga, que agora ela voltou a ser doce, como Noemi de fato é doce. Porque Deus concedeu um filho. Mas Tiago, o filho é de Ruth. Mas se você for ver esse versículo, a Bíblia fala o seguinte: que aquele filho, ele acaba se tornando o filho de Noemi. A Bíblia fala que ele, Noemi, é quem vai cuidar do filho de Ruth, de Obed. A Bíblia fala que Noemi é quem amamenta Obed, filho de Ruth Boaz. Tiago, que é isso? A Bíblia fala que essa tradução parece que ela colocou no colo. Ela cuidou bem. Deus fez surgir leite. E o que significa isso espiritualmente? Eu não sei quanto tempo você faz que você está na igreja. Talvez você tenha liderado células, talvez você tenha liderado discípulos. E parece que tudo tem ido de mal a pior. Você parece que você não encontra mais forças. Deus vai gerar leite em você. Deus vai gerar em você alimento para as pessoas. Porque o líder, ele não se aposenta. O líder, ele não fica velho. Ele sempre tem alimento para as futuras gerações. Amém? Você não vai ficar velho, você não vai ficar ultrapassado como líder. Você sempre vai ter algo para dar. Você sempre vai ter algo para passar para as outras pessoas. Amém. E além disso, você vai ter a provisão tanto para você como para as outras pessoas. Deus vai trazer restituição para a sua vida. A Bíblia fala que as mulheres, ao louvarem a Deus, começaram a dizer: olha, esse filho é muito especial, porque é filho da nora que ela ama. Ele é filho de Ruth, e ele vale mais do que 7 filhos. Isso indica restituição de Deus sobre ele. Tudo aquilo que foi roubado, todo luto, toda crise que você passou, não vai se comparar àquilo que Deus tem preparado para você e que Deus já está liberando para você, Senhor. A Bíblia, ela é um compêndio, ela tem de tudo. E a Bíblia sempre fala acerca da gravidez. E muitas vezes a Bíblia chega a ilustrar a bênção de Deus em meio à crise, com o momento do nascimento da criança. Que muitas vezes a mulher, em meio às dores de parto, às vezes pensa loucuras: não, porque eu estou passando por isso, porque no momento ela só pensa na dor. Mas depois, quando vem a criança, ela esquece daquilo que ela passou. Quando você tiver o filho de vocês no seu colo, o filho, o que eu digo agora, a bênção de Deus chegando para você, amém? Filho significa a bênção de vocês chegando. Quando vocês estiverem com a bênção das mãos, vocês vão esquecer essa bênção. Vocês vão esquecer esse luto que passou. Amém? Quantos recebem isso? Amém. E esse filho, essa bênção vai ser tão importante para você, que vale mais do que 7 filhos. A campanha passada, uma das pregações, eu lembro até Belo pregou, que a Bíblia fala que a restituição de Deus vem sobre nós no mínimo 7 vezes. Então tudo aquilo que o diabo roubou, ele vai ter que restituir 7 vezes mais. Amém? Quantos filhos de Noemi que eram casados com Ruth, ela perdeu? Ruth só era casada com Ruth, recebeu quantos? 7, espiritualmente falando. Foi isso? Digo que foi. Entenderam a matemática? Não entendeu isso para você depois, não é agora, certo? Amém? Deus tem restituição para você. Deus quer fazer com que você venha superar essa crise. Deus quer colocar o Boaz sobre a tua vida, aquele que é o teu provedor. Mas para isso nós precisamos permanecer fiéis à aliança que nós tínhamos com Deus. E uma das formas que nós precisamos fazer para que nós possamos ser fiéis, permanecer fiéis a essa aliança. Precisamos de uma aliança de discipulado.
Precisamos de um líder sobre a minha e a sua vida. Precisamos de uma cobertura. Amém? Porque precisamos de uma cobertura diária. Tanto para nós, para que nós possamos crescer, como para o nosso líder também, ele precisa crescer através de nós. Amém? Fique de pé nesse instante.